A paz do Senhor Jesus Cristo, a todo o povo de Deus, amém. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Estamos aqui nessa oportunidade para trazer para você aquilo que é de melhor que Deus tem para oferecer para a tua vida. Tá? Vamos, neste momento, falar sobre a lição bíblica da Escola Dominical, a IBD. A lição desse trimestre, ele tem o título, na capa do livrinho, O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Veja que os nossos doutrinadores teológicos, eles têm a preocupação de sempre trazer estudos para que nós venhamos a estar cientes das doutrinas cristãs, das doutrinas bíblicas, em confronto com os costumes mundanos. Então, uma das preocupações do ministério é fazer com que você venha ter o conhecimento bíblico diante das tribulações que vivemos na face dessa terra na atualidade. E o corpo de Cristo, ele é um dos assuntos muito debatidos, porque são vários pensamentos, vários vertentes teológicas, que acaba confundindo a nossa, vamos dizer assim, confundindo e trazendo confusão diante das coisas que perguntam para nós relacionadas à Bíblia. Nós estamos vivendo num mundo com muito relativismo, que assim não tem uma verdade específica. As pessoas questionam muito as ordenanças bíblicas, dizendo que nós estamos vivendo na graça e que a graça aceita tudo. Não é assim. A graça, ela tem uma regra também. Como tudo nesse mundo tem uma regra. A graça tem uma regra. E qual é a regra da graça? A Bíblia. A Bíblia Sagrada é a regra. E aí a pessoa acaba fazendo com que a palavra de Deus venha questionar a palavra de Deus, dizendo que, enquadrando ela diante dos costumes pecaminosos nossos. E aí é o momento de nós estamos buscando conhecimento para que nós venhamos a ter uma vida reta diante do Senhor e explicar para as pessoas, a forma que Deus deseja com que nós venhamos a servir Ele com alegria. Então, a lição desse trimestre, nós já estamos na 10ª lição, que é a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Mas eu quero, neste momento, citar desde a lição 1 a lição 10. Por que eu quero fazer isso? Para que nós venhamos ter um contexto em relação a essa lição número 10. Porque o ensino sistemático ele é dessa forma. Para você entender aquilo que está sendo explicado hoje, você tem que saber o que foi falado ontem. Porque se a gente pegar a carruagem no caminho, a gente não vai compreender como essa carruagem chegou até nós, como essa carruagem chegou até próximo de nós para que nós viéssemos a subir nela e entender. Então nós temos que entender sistematicamente aquilo que Deus está nos proporcionando para que nós venhamos a cada dia mais saber que aquilo que Ele nos traz de conhecimento faz com que venhamos a crescer
crescer na graça e no Espírito. Veja que a lição 1 foi a origem da igreja. A lição 2 falou sobre imagens bíblicas da igreja. A lição 3 falou da natureza da igreja. A lição 4 disse a igreja e o reino de Deus. A lição 5, a missão da igreja de Cristo. A lição 6, igreja, organismo e organização. A lição 7, o ministério da igreja. A lição 8, a disciplina na igreja. A lição 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. E a lição 10, que fala a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Veja que a lição passada foi o batismo na igreja, o batismo, que diz a primeira ordenança da igreja. Então nós iremos explanar a lição 10, que é a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Então, diante de todas essas lições que foi explanada, mostra que temos que servir ao Senhor de forma sistemática. A pessoa que aceita a Cristo como Salvador, levantando a mão, indo lá na frente, recebendo a oração, e ali firmando um compromisso firme com o Senhor, nós devemos de buscar o conhecimento. E esse conhecimento, vindo do Espírito Santo, faz o esclarecimento na nossa mente de como servir ao Senhor de uma forma agradável a Ele. Porque servir ao Senhor para agradá-lo é diferente de nós agradar o homem. O homem, a gente agrada com um sorriso, a gente agrada o homem estando perto, ajudando, servindo ele, dando, vamos dizer assim, o que a gente tem de bens, deixar disponível para a pessoa usar, vamos dizer assim, emprestar, se você tiver empréstimo. Então você está agradando o homem, você vai estar agradando a pessoa, oferecendo algo de você para ele. E para Deus é diferente. Deus, ele não precisa de nada de nós. Ele não precisa do nosso bem. Ele não precisa de nós chegarmos e ficar elogiando ele. Ele não precisa de nós dar a ele o nosso carro, dar a ele a nossa casa, dar a ele o nosso salário, dar a ele aquilo que nós adquirimos com o nosso suor. Isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus verdadeiramente é adorar Ele em espírito e em verdade. E como agradar a Deus em espírito e em verdade? Aí vem a dica, que é você estudar, conhecer a palavra de Deus, através do estudo sistemático da palavra de Deus, através da lição bíblica, através da Bíblia Sagrada, quando você lê, através de livros relacionados à Bíblia Sagrada, livros bons, que traz o conhecimento daquilo que a palavra de Deus quer falar conosco. E quando nós temos essa ousadia, quando nós temos essa presteza de estar buscando o conhecimento da palavra de Deus, e é claro, orando a Deus, Porque todas as vezes, quando você vai pegar um livro, vai pegar a própria Bíblia Sagrada, ou algum outro estudo relacionado à Bíblia Sagrada, a primeira coisa que devemos fazer é orar a Deus. Falar: Senhor, me esclarece, abre a minha mente,
que quando eu estiver lendo e meditando, o teu Espírito venha falar na minha alma, venha falar comigo. E aí, quando você estiver lendo, o Espírito Santo de Deus vai te dando aquilo que você precisa para você compreender o que Deus quer que você venha fazer, né? Caso não venha acontecer isso, Deus envia pessoas fiéis, pessoas que têm um momento mais reservado a Deus nos estudos, e aí essa pessoa, Deus permite você ter amizade com essa pessoa, e aí você tem ali um relacionamento aonde a pessoa vai te dar o suporte que você precisa para compreender aquilo que você não está conseguindo entender. Deus, ele tem várias formas de trabalhar na nossa vida, e uma das formas é nos dar ao ânimo para que venhamos a buscar conhecê-lo melhor na palavra, tá? Então, essa lição que é relacionada à Santa Ceia, a ceia do Senhor, ela é um rito cristão sagrado. É um rito cristão sagrado aonde a pessoa, ela deve ali oferecer a Deus a sua vida, e uma forma de você mostrar a Deus que você está em comunhão com Ele. Veja que na lição ela fala sobre várias formas de fazer esse rito ser na vida da pessoa algo especial, aonde a pessoa venha ter e compreender a forma de estar servindo ao Senhor e agradar a Ele. E a Santa Ceia, ela é um ato que demonstra, que mostra a sua comunhão com Ele, a sua comunhão com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando a gente lê ali 1 Coríntios, capítulo 11, onde mostra ali detalhadamente a forma de servir a Santa Ceia, esse ato faz com que nós venhamos a expressar o de melhor que temos para dar ao Senhor. E você fazendo isso, você estará recebendo bênçãos. Não só bênçãos espirituais, mas também bênçãos físicas. A Santa Ceia do Senhor, ela sendo feita com fé, ela transforma vidas. Ela cura vidas. Ela cura a pessoa. A pessoa que está massacrada pelo pecado, que está massacrada pela acusação maligna, ela sofre muito. Ela passa por muitas opressões. E é essas opressões que faz com que a pessoa venha a se perder diante dos fatos que a circundam, diante das situações que ela está vivendo. A opressão da culpa faz nós errarmos e faz nós termos tomando decisões erradas. A opressão da culpa faz com que as pessoas que estão ao nosso redor sofram. Não só nós sofremos diante da acusação e da opressão da culpa,
a nossa casa, a nossa família também sofre. Para isso, veio Deus para nos tirar, veio Jesus para tirar o jugo pesado da culpa. E arrancando o jugo pesado da culpa, vem as regras bíblicas para que nós venhamos a servir, que é o jugo suave de Cristo. O jugo suave de Jesus é a palavra de Deus. Esse é o jugo suave. Quando você abre a Bíblia Sagrada, Deus está falando contigo. E aí vem o jugo suave, ou seja, vem ali as regras, a forma que você deve servir ao Senhor. Que quando nós estamos servindo ao Senhor, nós servimos de forma alegre, de forma prazerosa. Quando nós estamos numa igreja obrigados, aí não é o jugo suave de Deus. O jugo suave de Deus é quando você tem prazer de ir na igreja. Você tem prazer de orar, de ir na igreja orar. Você tem prazer de ir no culto de ensino. Você tem prazer de ir na escola bíblica dominical. Você tem prazer de ir num culto de adolescente, de jovem, num culto público. Então, esse prazer é o prazer onde te faz crescer diante de Deus. E esse é o jugo suave. E esse jugo, ele não é opressor. Quando nós estamos oprimidos pela culpa, nós acabamos entrando em depressão, em opressão. Mas quando nós estamos debaixo do jugo do Senhor, a alegria vem na nossa alma de uma forma tremenda, onde nós não entendemos. É esse prazer que Deus quer dar para você, de você tomar uma decisão em buscar estar em comunhão com o Senhor. E você estando em comunhão com o Senhor, você tem o livre acesso de estar tomando a Santa Ceia, de estar desfrutando desta bênção que Deus dá para aqueles que se rendem a Ele. E é essa ceia do Senhor que é representada pelo pão e pelo suco de uva ou pelo vinho, aonde os dois juntos faz com que venhamos a cumprir a palavra de Deus, cumprir aquilo que Jesus nos outorgou e nos entregou. Aonde ele diz que o pão representa a sua carne e o suco e o vinho representam o seu sangue, que ambos ingeridos por nós, confirma publicamente a nossa comunhão com Deus e espiritualmente a graça dele sobre nossa vida. E quando nós cumprimos isso, há uma alegria na nossa alma e há uma alegria no céu também, porque Deus está vendo o esforço que você está fazendo para cumprir uma das suas maiores e mais bela ordenança terrena, que é participar da ceia do Senhor. E participando da ceia do Senhor, vem as curas e a força que tanto precisamos para vencer o mundo.
para vencer a opressão. Veja que quando a pessoa pergunta para você, você é evangélico? Você, sim, sou evangélico. É batizado? Sou batizado. Quando você fala que é batizado, a pessoa, opa, viu que você você não está só indo na igreja. Você tem um compromisso na igreja. Você tem um compromisso com Deus. Um compromisso com Jesus. Porque ele sabe que quando você batizou, que é a primeira ordenança, que foi a lição passada, quando você fez publicamente o seu batismo, isso já te chancelou para que você viesse a fazer a segunda ordenança, que é a Santa Ceia do Senhor. E isso faz com que a pessoa que está fora da igreja, a pessoa que não está na igreja, se assustar quando você fala que você é batizado. Porque ele sabe, opa, essa pessoa é diferente. Ah, você é batizado? Sou batizado. Então é diferente. Então não é igual todos. Não é igual uma pessoa que vai na igreja, que só vai na igreja. Ele é batizado. Ele é batizado. Presta atenção, ele é batizado. Quando fala ele é batizado, é porque você é diferente. Você tem compromisso diferenciado. Que até mesmo que quando você faz alguma coisa que a pessoa ali vê que você desvirtuou um pouco o seu caminho diante dos colegas de serviço, ou diante da família mesmo, eles falam, olha, você é batizado, hein? Então acaba sendo uma cobrança, uma cobrança pública também, para que a pessoa venha a entender que você é uma pessoa diferenciada. E você é uma pessoa diferenciada. A ceia do Senhor faz com que você venha a ser diferenciado diante do público, diante das pessoas que estão ao seu redor. Você é diferenciado quando você toma a Santa Ceia do Senhor, quando você participa do corpo e do sangue de Cristo, faz com que você venha a ser uma pessoa diferenciada. E uma pessoa diferenciada nessa terra é uma pessoa também diferenciada aonde ele estiver. Então você tem essa oportunidade de demonstrar a Deus cada dia mais a forma de servir com fidelidade, com amor e entendendo cada dia mais que, estando na presença do Senhor, você transpõe barreiras, você é um testemunho vivo do poder de Deus na terra, aonde você entrar e aonde você sair. Então Deus é contigo. A graça de Deus é na tua vida. E estando em comunhão com o Senhor, sofremos perseguições? Sim. Sofremos acusações? Sim. Sofremos opressões? Também. Mas a comunhão com Deus faz com que venhamos a ultrapassar tudo isso, a romper tudo isso, a passar por isso sem ter gravidades na nossa vida, gravidades de situações que possam nos oprimir. Porque quando nós temos comunhão com o Senhor, a graça do Espírito dele é sobre nós. E aí prosseguimos avante e conseguimos vencer as lutas, as tribulações e todas as coisas que vêm
para nos destruir. Amém? Deus é na tua vida, a graça de Deus é sobre você. E se a graça de Deus é sobre sua vida e você está com a comunhão do Senhor na tua vida, se esse mês você participou da Santa Ceia, você tem autoridade. A autoridade de chegar diante das situações que te oprimem, diante dos problemas que acontecem. Você tem a autoridade de dobrar o seu joelho e falar: Senhor, me ajuda. Senhor, muda a situação. E quando você se levantar e continuar em comunhão com o Senhor, Deus moverá céus e terras. Deus parará o sol. Deus destruirá seus inimigos, porque você tem comunhão com Ele, e Ele tem comunhão contigo, e Ele cuida de ti, aonde você estiver. Toma posse da sua vitória e continua sendo este homem e esta mulher com comunhão com o Senhor, e Ele te abençoará de forma maravilhosa. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus.